Boa noite a todos. Mais uma vez, graças a Deus, conseguimos chegar aqui, né? Isso é bom demais. E na noite de hoje, do livro Gotas de Esperança, a espiritualidade diz para a gente assim: a prece liga você a Deus, abre as comportas da maior represa de amor que existe, sangra a fonte da paz e da felicidade. A prece é sua proteção e garantia. Faça dela uso constante. Seus bons planos encontrarão um final feliz. Se, porém, você orou e não conseguiu o que desejava, não se revolte. Aguarde que a providência divina lhe dará resposta, até mesmo através de outra pessoa. Não fique pedindo coisas. Aproveite a prece para tudo agradecer. A prece liberta a alma, purifica a mente e o corpo. Serve à construção de dias melhores. Quando todos nós, nos conectamos para, eu vou fazer uma prece, o que acontece de mais lindo, né? É você saber, ter certeza de que você está cercada de espírito de luz. E tudo aquilo que você pensa e não fala, você sabe que Deus é por todos nós. E quando você fala, você pede, Deus também é por todos nós. E o melhor sempre acontecerá, né? Então tenhamos fé em Deus, como tivemos até hoje, a cada dia mais, e conseguimos chegar aqui, né? Porque também Deus sabe do que a gente quer, do que a gente deseja. E Ele deseja que a gente progrida. E com muito carinho, Ele nos trouxe até aqui mais uma vez. Que seja uma noite iluminada, abençoada, e que tudo que a gente escutar na noite de hoje, através da nossa irmã Cláudia, será de bom proveito, que a gente guarde dentro do nosso coração e parta para a ação. Uma boa noite. Claudinha, por favor. Boa noite a todos. Que bom que nós estamos aqui, né? Mesmo com friozinho, que a gente possa sentir essa friozão, né? Que para a gente aqui para o carioca né? Que essa vibração possa nos aquecer o coração também, né? Para a gente não sentir frio no coração. Porque o tema de hoje é sobre o frio no coração também, né? A gente pensa, quando a gente lê aquela frasezinha ali, ó, uma ajudinha, por favor, né? O que a gente lembra? Mas espera aí, antes da gente pensar nisso, né? Antes da gente aprofundar isso, né? Vamos pensar aí o quanto de ajudinha nós estamos recebendo aqui, né? Então, a gente tem muito a agradecer, muito, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, né? E gratidão, a gente só sente gratidão quando a gente dá valor, né? Por isso é que a gente precisa dar valor toda vez que a gente vem aqui. E a gente só dá valor quando a gente presta atenção às necessidades que nós temos e como nós podemos encontrar aqui. Às vezes, aquilo que a gente veio buscar não vem só para quem está falando aqui, na voz de quem está falando. Vem nas palavras da nossa irmãzinha, vem na leitura, vem na prece final, vem nos comentários. Vem, às vezes, como ela leu mesmo, né? A resposta, encontrando alguém ali enquanto vai pegar a aguinha, mas que a gente perceba as próprias necessidades para a gente também receber essa ajudinha, né? Pra gente, porque com certeza se estamos aqui, estamos também, que é a outra parte, prestando atenção na necessidade dos outros. Aí quando a gente lê então aquela frase ali, uma ajudinha, por favor, qual é a primeira coisa que a gente sente? Não precisa falar, tá? Por quê? Tem hora que a gente olha para a pessoa... Não, vamos começar. Quando a gente nem olha para a pessoa porque está prestando atenção em alguma coisa. Quando a gente ouve assim, uma ajudinha, por favor. Será que o sentimento é bom ou é ruim?
de às vezes eu passo direto e nem olho para ver a pessoa. Outra opção, eu até olho. Ah, não, mas eu estou muito apressada. Aí penso assim, na volta eu ajudo, outro dia eu ajudo. Ou então, eu olho, vejo até que a pessoa precisa, mas eu penso assim, acho que não está precisando tanto não. Ou às vezes eu olho, está pedindo, não está precisando tanto assim não. Pois é, né? Então, para eu conseguir de verdade olhar e ter algum movimento, algumas coisas precisam acontecer aqui dentro de mim. E o que precisa acontecer dentro de mim? É isso que a gente está aprendendo aqui. A desenvolver o sentimento, porque olha, todos nós temos esse sentimento como semente. Deus, quando criou, botou no nosso chipzinho lá, essa possibilidade de desenvolver essa habilidade. Sabe assim, um aparelho celular que a gente usa para um monte de coisa, depois a gente descobre que ele tinha um monte de funções que vinham facilitar muito a vida da gente, mas agora ele já está velho. Aí eu compro um outro que tem muito mais funções, mas eu não sei todas as funções. Nós, enquanto espíritos, somos assim. Nós não temos ainda noção das potencialidades que Deus nos colocou, mas que a gente só consegue desenvolver, assim como o celular, se a gente usar. Eu só vou conseguir usar aquela função do meu aparelho se eu começar a usar. Eu vou aprender com alguém, ou eu vou pesquisar, ou eu vou sair experimentando lá. Seja como for, eu preciso utilizar. O amor, que é esse sentimento que a gente sabe que é a lei universal, ele só se desenvolve assim, se eu fizer algum movimento para conseguir atingir. Bom, a gente sabe que a mais drástica das possibilidades de eu aprender a amar é quando eu estou no momento de sofrimento. Mas como que eu vou aprender com o momento de sofrimento a amar? Porque quando eu estou sentindo alguma coisa desagradável, aquilo fica um registro em mim. Então eu começo a prestar atenção quando alguém sentir também. Aí pegando uma colinha aqui do que a gente estava conversando no carro, o Marcos estava lembrando que quantas vezes, uma pessoa, a gente, por exemplo, alguém aqui já teve enxaqueca? Várias pessoas. Tem alguém que nunca teve enxaqueca? Eu já tive dor de cabeça, mas o que chamam de enxaqueca parece algo muito pior, Então, alguém aqui nunca teve enxaqueca? Também não. Então, se alguém disser para mim assim, mas eu estou com uma enxaqueca, eu não vou conseguir saber, Mas talvez uma outra circunstância que a gente tenha passado, se eu fiz uma cirurgia, se o parto normal, o parto quase normal, a dor disso, eu posso até ter uma referência. E ainda assim a gente nunca sabe como é a dor do outro. Mas quando a gente tem a referência, a gente consegue sintonizar. A gente consegue, não é afinidade, Marco? Com aquela dor do outro, Porque aí a gente consegue perceber e aí a gente aliviando o outro é como se a gente também estivesse se aliviando, porque a gente tem essa referência de que como era bom quando alguém conseguia me aliviar aquela dor. Mas aí a gente vai pensar assim, mas e aquela pessoa que já passou por uma situação difícil e sequer liga quando o outro vai dizer assim, isso é bobagem, está exagerando. É mais complicado ainda, Aí entra naquela questão lá que Jesus disse para a gente, que será mais cobrado aquele que mais recebeu. E aquele que passou pela experiência, que já tem essa noção, dizendo esse tipo de coisa para o outro, está pedindo o quê? Passou pela dor e não aprendeu o que precisava aprender naquela experiência. Não conseguindo considerar o outro e aliviando o outro, o que está pedindo para Deus? Eles responderam mais rápido que eu, viu?
Essa foi a pergunta, né, que a gente estava fazendo no carro. Então veja, ó, pedir para passar pela experiência novamente de dor, para sentir essa necessidade de alívio e perceber que o outro está querendo uma necessidade de alívio. Aí, olha que interessante então. Vamos voltar à perguntinha lá. Quando alguém pede a gente uma ajudinha, o que seria interessante a gente começar a desenvolver? Qual a parte nossa? Primeiro de tudo tem que ser, né? Prestar atenção no outro, né? Às vezes, e olha, isso às vezes acontece dentro de casa. Às vezes a pessoa está do lado da gente, convivendo, a gente não percebe. Eu não sei se a gente já brincou com os jovens, né? A gente trabalha muito com jovens, então tem aquela fase que eles não olham para a cara da gente. A gente até brinca quando eles chegam, né? Que a gente diz assim, boa noite. Aí eles... Não, a gente trabalha com eles de dia, né? Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo. Aí eu digo para eles, puxa... Vocês nem se interessaram em saber como eu estou. Aí ele dizia, a senhora, como vai? Não, peraí, então vamos começar de novo. Bom dia, tudo bem? Tudo. E com a senhora, passa a ser até um corinho. Eles criam o hábito, mas por quê? Porque já viu quando alguém fala assim, bom dia, tudo bem? Tudo. Nem olhou para a cara da pessoa, a pessoa está com o olho roxo aqui, e a gente nem prestou atenção. Não, isso não acontece. Principalmente, às vezes não é nem na correria do dia a dia, às vezes é porque eu estou ali prestando atenção em alguma outra coisa. E aí eu não consigo prestar atenção na outra pessoa. Só que isso também é um hábito. Um hábito que a gente vai aprendendo na convivência. E assim como os jovens que passaram por nós, eles criam esse hábito. Tudo, e com a senhora. Eles faziam isso com o motorista, na época que tinha o trocador, agora tem menos trocadores. Eles faziam isso quando eles passavam, nós trabalhávamos no quartel, eles passavam na guarda, eles perguntavam também. Eles tinham esse movimento de retorno. E como é que eles aprenderam isso? Fazendo todos os dias. No início era muito chato, mas depois aquilo se criou um hábito. Aí quando eu dizia assim para eles, bom dia, aí eles, bom dia, comigo está tudo bem, com vocês, tudo. A senhora já falou que está tudo bem, né? Porque aquilo já está tão assim natural. A gente pode até dizer automático, mas mesmo assim, quando acontece algo diferente, aquilo vai ter um outro retorno. Daí a gente começa então a prestar atenção se dentro da gente a gente olha para o outro. Será que no momento do dia a dia eu presto atenção mesmo em quem vive comigo, convive comigo, com quem eu trabalho, quem é o meu vizinho, quem eu ando na rua, as necessidades? E quando vem aquela pessoa, uma ajudinha, por favor, que está com cheiro desagradável, que está todo sujinho assim, e aí eu estou toda cheirosa, perfumada, eu estou indo para o trabalho, eu estou indo para uma festa, e vem aquela pessoa, me dá uma ajudinha, por favor, e chega perto de mim, e quer um abraço. Como é que é isso? Bom, aí a gente já começa a prestar atenção na gente, né? Que movimento é esse que mas também, né, podia tomar um banho, tudo. Não, mas ela não tem onde tomar banho, né? E o que realmente ela precisa? Aí, como a nossa amiga deu umas colinhas para a gente, umas referências, né, para auxiliar no estudo, eu vou aproveitar as referências que ela trouxe para a gente, para trazer para vocês uma questão bastante interessante, está no livro Estude Viva, que o título é Doações Espirituais, né? E é interessante esse texto, porque ele vai trazendo para a gente uma segunda parte do nosso estudo que eu vou falar já já, mas por enquanto vamos ficar só com esse pedacinho inicial, quando ele diz assim, feliz daquele que destaca uma parcela do que possui a benefício dos semelhantes. Uma parcela do que possui a benefício dos semelhantes. Bem-aventurado aquele que dá de si próprio. Bom, aí a gente começa pensando assim, eu posso dar de mim, entre aspas, o que é material, né?
Mas aí eu só dou roupa mesmo quando aquelas roupas estão atrapalhando o meu visual no meu armário, ou já não cabem mais, ou já estão muito rasgadas, ou já estão muito velhas. Ou eu realmente vou lá e me preocupo, como um dos nossos jovens, né, o namorado de uma das nossas meninas, e que ele morando lá ali é o que, Glória, né, Marcos? Lapa. Morava lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ele vinha descendo a pé, né, para pegar o metrô. E aí, quando ele... Metrô, ônibus, não sei. Eu sei que ele passou por um lugar assim que era subterrâneo. E aí ele viu um rapaz, um senhor, rapaz, era um homem, muito encolhido de frio. Aí ele de casaco, ele pensou assim, ele está morrendo de frio, né? Mas ele não queria dar o casaco que ele estava usando. Sabe o que ele fez? Subiu de novo, pegou um casaco para dar para ele. Ele não quis dar aquele, mas ele quis dar um casaco. Ele foi lá em cima, pegou um casaco. Ele estava aqui com uns 17 anos, Marcos. Que bonitinho, né? Aí uma outra companheira que disse assim que naquela enchente há um tempão atrás que teve lá já tem um tempo, Friburgo, né? E que aí estavam pedindo doações e eles assistindo os noticiários, a menininha com 6 anos saiu da sala de repente, daqui a pouco volta ela com uma bolsa e diz aqui, a mamãe, já separei o que a gente tem que levar para as crianças lá. Porque ela assistiu aquilo com 6 anos. Hoje ela já está com 20 e poucos, já fez faculdade, o trabalho dela é esse, ela quer trabalhar ajudando pessoas, é uma coisa assim impressionante, sabe? O espírito que já trazia isso, né? E foi alimentado, porque aí o que os pais fizeram? Também juntaram, pegaram uma porção de coisas que podiam doar e foram com ela no local de recepção. Aí explicaram para ela que não iam poder chegar lá porque a estrada estava interrompida, mas aí ela viu a movimentação do lugar que eles foram, chegando bolsas e bolsas, e aí ela fez o papel dela. Então, quando a gente ensina os nossos filhos a doarem alguma coisa, a gente está despertando, fortalecendo, regando a sementinha de auxílio mútuo para aquela criança, para aquele espírito, que às vezes já vem com o exercício e outras vezes precisa ser exercitado. Mas aí, olha que interessante, na ingenuidade dela, ela foi pegar coisas que ela achava importantes, que a outra pessoa também ia gostar, outra criança também ia gostar. E nós fazemos isso? São reflexões importantes para que a gente possa ter em mente no momento em que a gente não é obrigado. E também a gente não é obrigado a dar tudo para o outro, porque também para dar a gente precisa ter sabedoria, porque muitas vezes se eu dou sempre, por que hoje as instituições que sempre trabalharam com o assistencialismo, hoje começam a fazer um outro trabalho, né? Porque já ouvimos numa casa que dava cestas básicas e roupas, isso e aquilo, uma pessoa dizer lá feliz da vida, a minha família já está na 3ª geração de doação aqui. Ou seja, eles se acostumaram com aquela circunstância, não somente porque precisavam. A casa também oferecia cursos, oferecia possibilidade de crescimento, oferecia uma porção de coisas, mas houve uma acomodação, né? Então, também quando a gente dá as coisas sem ajudar a crescer, o que acontece com aquela pessoa? Se acomoda. Aí, olha que ideia genial que eu vou dizer para vocês de uma amiga minha. Não sei se eu já contei, porque às vezes são exemplos tão interessantes e importantes que vale a pena repetir. A gente acaba repetindo muitas vezes. Mas vocês aqui são legais, sempre fazem cara de surpresa, né? Me ajuda. Para não desanimar. Uma amiga, né? Que aí o irmão dela desencarnou. E a cunhada ficou com 3 filhos. Então estava muito difícil para sustentar, porque quem sustentava a casa era o marido e ele era autônomo e eles não tinham uma sustentação num caso como esse. Então eles ficaram numa situação muito difícil. Então a família grande começou a ajudar.
essa minha amiga percebeu que a cunhada estava se acomodando nessa situação. Só que ela costurava muito bem. Aí o que essa amiga fez? Conversou com a família e combinou deles pagarem uma máquina de costura para ela. No início eles cederiam o dinheiro para ela comprar tecidos, para que ela fosse fazer o que quisesse, e depois ela iria. Pois não demorou muito tempo, eu fui uma consumidora. Ela começou a fazer bolsinhas, estojinhos e mais isso e mais aquilo. Estava conseguindo sustentar os filhos. Eles até ajudavam em algumas coisas, mas já não era aquele montante todo de necessidade. Olha que bacana. E aí, com isso, olha a ajuda maior que eles deram, que não foi só material. Foi dizer para ela assim, você é capaz. Você pode se esforçar e você vai conseguir. E cada venda que ela fazia, é claro que ela ficava muito feliz, porque ela já não precisava ter aquela sensação, porque vamos pensar, gente, às vezes a gente viu aqui que a pessoa se acostuma, faz de malandragem, pode fazer por qualquer motivo, mas vamos pensar numa situação, como mexe no orgulho, né? Ter que ir lá pedir. Então, muitas pessoas precisam sim passar por cima disso, porque senão vão morrer de fome. Os filhos vão morrer de fome. Então, elas precisam vencer. Sabemos que é uma prova, mas que aquela circunstância ali depende muito também de quem vai dar. Uma vez ouvimos um companheiro dizer que ele viu uma cena assim impactante. Porque ele estava passando ali na orla e viu uma pessoa sentada lá pedindo dinheiro e um rapaz fazendo corrida, né? Isso tem muitos anos. E quando o rapaz passou, ele pegou alguma coisa no bolso, pá, e foi embora. Mas fez pá na mão do rapaz que estava pedindo ali, do homem que estava pedindo ali. E ele ficou assim com uma sensação de como se ele estivesse fazendo aquilo por obrigação. A gente volta àquela questão. Bom, se ele estava doando, alguma sensibilidade ele tinha. Ele só não tinha sensibilidade para como fazer aquilo. Mas como é aquele que recebeu? E a gente vai ouvir N histórias aí de pessoas que falam, né? Que às vezes eles recebem aquilo com uma vibração assim de altivez, com quem está doando, que se sente assim muito maior, né? Da mesma forma, eles conseguem perceber aqueles que entregam com carinho. Geralmente, nós, espíritas, os religiosos de uma forma geral, eles têm sempre uma tendência a levar também as lições de Jesus, que é o alimento do espírito, né? Leva a quentinha, leva a comidinha, leva a roupinha, mas leva uma palavra, uma mensagem que vai ficar no pensamento deles. E se aquilo for dado com carinho, olha a repercussão disso. Bom, então isso também é um alimento. Existe um outro aspecto importante também, que nós vamos encontrar várias mensagens aqui no Evangelho, quando fala que não saiba a vossa mão direita o que dá, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, na parte também que vai falar, fora da caridade não há salvação. Quando a gente começa a pensar na beneficência, e esse item tem vários exemplos ali, inclusive de Cáritas, que é o espírito Cárita, que fala que ela fazia, né, um passeio e via as dores. E tem uma parte que eu vou ler para vocês que é muito linda, quando ela diz aqui para a gente, quer ver? Olha que bacana. Está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá à direita. E o item é sobre a beneficência. Deixa eu só confirmar. Só que é o item 14. Eu vou ler um pedacinho para vocês verem aquele movimento que, por exemplo, as casas religiosas fazem, né? Que é um convite a todos nós. Ela diz assim, ó: entendei agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados aqui na terra, mas os recompensados de Deus, se souberem aceitar suas misérias sem se queixarem, e isso depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Então ela está dizendo para a gente
que esses que estão passando pela dor, lembra que Jesus falou daqueles que necessitavam, né? Bem-aventurados aflitos e tudo, justamente porque são os deserdados, mas recompensados de Deus, se souberem passar pela prova. Aí olha o que ela diz então, que depende da gente. Depende de nós que tivermos a boa vontade, porque eles não têm os recursos, mas nós temos recursos para dividir. E a gente pode fazer esforço para conquistar mais. E ela diz assim: observo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para vós, como sabeis, são todas irmãs. E o que fazem? Elas trabalham rápido, muito rápido, seus dedos são ágeis. Vede como seus rostos estão radiosos e como seus corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas venham aproximar-se o inverno, que será rigoroso para os lares pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão o alimento necessário à provisão e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhos que neste inverno sentirão fome e frio. E aí ela recomenda que as mulheres aguardem um pouco. Então, naquela época, as mulheres que faziam esse tipo de trabalho. E aí ela faz ainda mais uma observação que ela diz assim: como é necessário encorajar todas essas trabalhadoras. Veja as comunicações dos bons espíritos e a elas dirigidas chegarem por todos os lados. Os homens que fazem parte dessa sociedade também lhes dão ajuda, fazendo leituras que muito agradam. Então os homens estavam ali fazendo, eles não sabiam costurar, mas o que eles estavam fazendo? Trazendo a ambiência, a vibração boa, para elas se sentirem estimuladas a darem continuidade. Então, olha só, se preocupar antes com aquilo que pode ajudar. Então, quando formos convidados para um trabalho, para uma campanha, auxílio a alguém, né? Material, que a gente possa fazer, sabe aquela coisa? Puxa, eu pude colaborar, está precisando de leite, eu vou juntar tudo que eu puder, ou eu vou conseguir alguém que eu sei que tem condições, eu vou pedir a uma outra pessoa, eu vou fazer um movimento e participar disso para aliviar. Principalmente, e se eu tiver a possibilidade, eu vou lá. E vou ajudar e vou fazer a comida. Isso é o treinamento para que aquilo fique no nosso coração e desperte a nossa atenção para isso. Percebem? É um movimento que a gente precisa exercer. Mas é só isso, gente? É só mesmo a parte material que alguém está pedindo ajudinha para gente? Tem gente que está com problemão e pede ajuda, não é? Tem. Aí a gente até entende e tem vontade. E aquele que não fala o que está precisando, como é que a gente vai perceber que ele está precisando de ajuda? Aí eu vou dar uma cola para vocês também. Quem falou? Alguém falou, foi encarnado. Eu ouvi. Eu não ouço desencarnado, então foi encarnado. Olha que bonitinho, que aí a gente de novo volta aqui para as doações espirituais. Olha o que ele fala aqui para a gente. Através de todos os filtros do bem, o amor é sempre o mesmo, mas enquanto as dádivas materiais invariavelmente benditas suprimem as exigências exteriores, as doações de espírito interferem no íntimo, dissipando as trevas que se acumulam no reino da alma. Agora nós vamos entrar na parte mais difícil, tanto de perceber quanto de ajudar. Porque olha aqui o que ele diz. Dolorosa a tortura da fome, terrível a calamidade moral. Divide o teu pão com as vítimas da penúria, mas estende fraternas mãos com os que vagueiam, mendigando o esclarecimento e o consolo que desconhecem. Como que eles fazem isso? Não precisas procurá-los de vez que te cercam em todos os ângulos. São amigos. Amigo não é uma pessoa que a gente gosta, que a gente se dá bem? Amigos que, por vezes, te ferem com supostas atitudes de crueldade, quando apenas te esmolam conforto, comunicando-te em forma de intemperança mental as chamas de sofrimento que lhes calcinam os corações. A gente percebe quando um amigo
atinge a gente assim? E a gente consegue entender aquela agressão ou aquela atitude que ele tem com a gente como uma ajudinha, por favor? Sinceramente. Alguém falou, não vi. Nessa hora, se eu percebo como incômodo, eu pensei em quem? Então pronto, a gente nem vai precisar chegar no final. Eu vou contar aqui mais uns exemplos para a gente prestar atenção. Mas o final é esse, porque eu só vou conseguir prestar atenção no outro quando eu tiver acalmado dentro de mim aqui os vulcões aí desses vícios morais, percebe? Porque olha lá, o outro me incomoda, eu passo a pensar em mim, eu vou me preocupar com ele? Não vou. Eu tenho que fazer força, não é? Então, sabe quando os espíritos falam que a gente precisa também se desenvolver os sentimentos, se harmonizar, o conhece-te a ti mesmo para a gente conseguir ficar bem? Para quando o outro trouxer a dificuldade dele, não embaralhar com as minhas, porque eu já conheço as minhas e eu já consigo me controlar. Então, vamos entender Jesus então dizendo, amar ao próximo como a si mesmo. O amor a nós mesmos é buscar esse equilíbrio, não é só pensar em mim. É porque se eu conseguir pensar em mim e me organizar, além de eu compreender muito melhor o outro, eu não vou brigar com o outro quando o outro estiver mostrando a fraqueza dele. Eu já falei aqui outras vezes, lembra daquela frase? Quem está bem agrada, quem está mal, agride. Lembrem disso. Não necessariamente quem está mal vai agredir meus amigos, mas quem agride está mal, senão não ia agredir. Não é? Se eu tiver o meu orgulho muito alto, me achando melhor do que todo mundo, e tudo vai me irritar. Se eu estiver pensando em mim, tudo vai me incomodar. O Marcos aqui até dá um exemplo que ele diz assim, Marcos, preciso falar contigo, não posso. Não, mas eu nem falei não posso, mas eu nem te falei o que eu quero, não posso, já falei, por isso mesmo que eu não quero falar com você, né, Mar? É o quê? Fala para eles. Fala. Nessa última vez, a nossa amiga falou assim, vamos os dois aqui. Aí eu falei, não, Marcos, só você. Aí dessa vez eu falei, eu te chamar. Mas né? Porque às vezes, né, pedem a gente coisas, né? E aí a gente observa, né? E começa a falar assim, não posso. Mas Marcão, não posso. Mas Marcão, não posso. Mas você nem sabe o que eu estou pedindo. É justamente que você não perder tempo. Então, quer dizer, é boa vontade ou má vontade? Má vontade. E aí, então, a gente não consegue olhar para o outro, né? Então, o primeiro passo é a boa vontade, né? Então, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou, né, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, então, qual a resposta? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Né? Essa é a verdadeira caridade. Quando a gente dá alguma coisa material, né, é solidariedade. E aí, certamente a Cláudia vai falar, não vou interromper aí, mas a benevolência para com todos é bondade. Mas antes da bondade é a boa vontade. Então, se eu não tenho boa vontade, como é que eu vou conseguir ser bom? É possível? Não é. Então, olha o passo que a gente precisa ter, né? Então, a gente lá em casa, é tão interessante que às vezes, eu vou contar isso para vocês, mas vocês não façam que nem a companheira. Acho que eu já falei isso aqui também. Eu tenho uma brincadeira, eu que digo, né? Às vezes eu estou lá muito bem, não sei o que, aí se falar uma coisa que me incomoda, aí eu digo assim, acordou que estava dormindo, tive tanto trabalho para guardar meu orgulho, para fazer ele dormir, aí tu vai tocar na ferida, pronto, agora segura, né? Eu brinco assim. Uma vez eu fui contar isso num culto, a companheira falou para o marido, viu? É isso, você acorda o meu orgulho, por isso que eu brinco contigo. Não façam isso, tá? É só uma brincadeira. Mas, então é por isso, olha só, se eu estiver incomodada com as questões aqui dentro, eu vou ter boa vontade com o outro? Não, porque está tão grande isso tudo, como que eu vou me movimentar em relação ao outro? Mas se eu conseguir essa harmonia,
se eu conseguir me conhecer, se eu conseguir até me conter, né? Quando alguém vier trazer uma bandeja cheia de coisa podre e eu disser para a pessoa, não, eu não quero essa bandeja não. Mas também não vou pegar a bandeja e tacar em cima dela. Eu estou dando uma ajudinha. Por quê? Só a minha ação de não ir para o ringue com ela já vai ser uma ajuda. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala no capítulo sobre a paciência, que ele diz assim, quando alguém nos ofende, nos agride, nos faz alguma coisa, se você quiser se vingar, não revida. Porque muitas vezes é aquilo ali que vai transformar para trazer um outro percurso para aquele espírito. Vai mudar a trajetória dele. Ou seja, se eu vou e brigo com ele, quantas vezes a gente vai ficar para sempre brigado e vai dar um problemão. Mas se eu não brigo, ele recua, porque não vai ter ninguém para brigar com ele. Eu estou ajudando ele, eu não estou alimentando aquilo que ele está trazendo no coração. Porque, como ele falou aqui para a gente, muitas vezes ele está trazendo um sofrimento no coração que ele mesmo não está conseguindo entender. E aí outra coisa que ele diz, categorizam-se por adversários e criam-te problemas, não por serem perversos, mas porque lhes faltam ainda as luzes do entendimento. Às vezes uma pessoa está brigando, se a gente consegue não brigar com ela e dizer assim, mas fulano, ouve o que eu estou te falando, deixa eu te explicar uma situação, olha, às vezes é diferente do que você está pensando, e a gente não enfrenta no sentido de ir para o mesmo nível, eu posso ajudar a pessoa a ter uma outra experiência, porque vamos dizer que é aquela pessoa que sai brigando com todo mundo, que acha que tem que ser do jeito dela, quando eu falo isso, ela pode experimentar diferente. Mas, de novo, eu preciso, como o Marcos falou, ter boa vontade, pensar nas dificuldades dela e não me incomodar se ela tentar me machucar. Porque é que nem um animal, né? Quando você vai tentar fazer curativo num leão, tem que cuidar para ele não te engolir, não é, gente? Ele vai fazer isso instintivamente. Mal comparando, o homem, às vezes, a pessoa que não está muito bem e é muito reativa, a gente pode ter um outro comportamento com ela, né? Até que horas, Eliana? Obrigada. Aí um outro exemplo, aparecem por pessoas entediadas que dispõem de todas as vantagens humanas para serem felizes, mas a quem falta uma voz verdadeiramente amiga capaz de induzi-las a descobrir a tranquilidade e a alegria através da sementeira das boas obras. A pessoa que é muito acomodada, que ela tem tudo, ela está tão acostumada com aquilo. Lembra, quando a gente vai ver lá os motivos de desgosto da vida no livro dos Espíritos, os Espíritos falam para a gente saciedade, ociosidade e falta de fé. A pessoa que está lá na saciedade e que também não precisa fazer nada, tá tudo, se acostuma com aquela situação. Então ela não vai conseguir se sensibilizar para se movimentar no bem. Então ela não vai exercitar essa função amor, função caridade, função bem, beneficência, solidariedade, qualquer uma. Por quê? Porque ela está ali, com tudo, ela não precisa de nada, não precisa se esforçar para nada. Por isso também, pegando uma outra caroninha com o Leon Denis, ele fala sobre a educação, que a gente não deve dar tantas facilidades para os nossos filhos, para eles aprenderem, enquanto estão conosco, a lutarem pelas situações, a enfrentarem o não na vida, para vencer aquele não sem revolta, sem machucar o outro, sem revide. Olha que coisa interessante. Mas quando eu consigo ajudar aquela pessoa, aí a pessoa com aquele movimento diferente, ela passa a fazer diferente, porque agora ela vê que pode e deve fazer de uma outra forma. E ainda, tem mais uma outra que ele diz pra gente, assim. E aí a pessoa vai descobrir o quanto é bom fazer o bem. Tem um livro, a gente sempre cita a Libertação, que um espírito que fazia o mal, se envolvia no mal, ao contato com o benfeitor que fez o bem àqueles corações que ele amava, passou a usar o conhecimento que ele tinha para fazer o bem. E aí André Luiz pergunta para ele, conhecimento não te faltava. Como quem diz assim, por que você fazia ainda o que fazia antes, né?
não chegou a perguntar, mas era ali que a conversa estava indo. E o benfeitor falou, esse espírito falou que fazia o mal. Passou. Ex-obsessor, né? Ele fazia o mal. Me faltava alguém que me mostrasse a eficácia e a segurança do bem. Então, meus amigos, quando a gente faz o bem, aquilo repercute dentro de nós. Isso, toda palestra a gente vai falar isso, todo estudo a gente vai falar isso. A gente precisa descobrir esse bem-estar, essa sensação, porque a gente ainda está envolvido com a sensação, que é o que ele diz ali, ó, a tranquilidade, a alegria através das boas ações. E por último ele diz, surge na figura de criaturas consideradas indesejáveis e viciosas, cujo desequilíbrio nada mais é do que a expectativa frustrada do amparo afetivo, que suplicaram em vão. Então algumas pessoas, quando nos chegam complicadas assim, elas não tiveram a afetividade. Por prova, por expiação, não importa, a gente não vai questionar o que a gente vai pensar, o que a gente pode dar. Assim como eu vejo que aquele está precisando de uma roupa, aquele outro está precisando de uma comida, aquele está precisando de água, aquele está precisando de sapato, aquele ali está precisando de afeto. Ele está aqui perto de mim, ele está vindo ao meu encontro, está perturbando, ele precisa de afeto. Em todas essas situações, a gente vai considerar que às vezes a gente vai ter que dar limite, mas que não seja algo agressivo, que seja algo estimulante para aquela pessoa ali conseguir se sentir bem, desenvolver o que ela tem de bom no coração. E dá certo, meus amigos, porque olha, todas as vezes que a gente faz algo bom para o outro, desperta o bem que há em cada um, não é? Se eu fizer o mal, há uma possibilidade grande, se aquela pessoa estiver desajustada, vai fazer o mal para mim também. Mas se eu fizer o bem, mesmo que ela queira fazer o mal para mim, alguma coisa vai tocá-la. E ela vai mudar a trajetória, como disse Leon Denis. Então, a gente hoje está pensando, e a gente precisa sair daqui atentos, primeiro, para o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Quando alguém vem pedir uma ajudinha material, ou quando alguém, pela sua atitude... Eu me lembro que quando eu era nova, tanto é que vocês entrarem no meu WhatsApp, eu acho que é essa frase que está lá. Tem bastante tempo que eu não mexo, mas acho que essa está lá. Que diz assim, eu achava muito bacana essa frase, que ela dizia assim, é belo dar quando solicitado. É belo dar quando solicitado. É mais belo, porém, dar sem ser solicitado por haver apenas compreendido. Então, esse estudo de hoje tem que servir para a gente aprender a perceber aquilo que o outro não está pedindo. Porque quando pedir, a gente já sabe o que ele está pedindo de primeiro e a gente pode se interessar em saber o que ele não está pedindo, mas precisa. Mas quando ele não pede e a gente consegue perceber, é sinal que a gente conseguiu sair da gente e olhar para o outro, como a gente gostaria que alguém fizesse com a gente também. E às vezes a resposta não virá naquele momento, ela virá depois. Mais adiante a gente vai ver repercussão daquilo. Já deve ter acontecido com vocês, por exemplo, de alguém um dia dizer assim, puxa fulano, aquilo que você me falou naquele dia foi tão importante que eu nunca mais esqueci. Porque naquele dia ali, você se preocupou. E às vezes a gente pode até não saber o que fazer. Mas a gente é intuído para fazer aquilo. A gente é intuído. E lembrando sempre, mesmo que eu não saiba o que fazer, eu peço ajuda a Deus. E eu experimento fazer alguma coisa. Eu já falei para vocês do meu obsessor encarnado, né? Por acaso está aqui. Eu já contei a história do supermercado para vocês. Eu já contei do supermercado? Não? Mas se alguém... Eu sempre conto. Se eu contei, façam cara de surpresa. Lá, muito tempo atrás,
Quando eu comecei a fazer palestra, teve uma situação que nós fomos juntos, né? E aí nós estacionamos de frente. O centro espírita era ali, a gente estacionou bem de frente, todos os carros de frente assim. Eu falei de Jesus na palestra. Estamos sentados no carro. Aí passa uma moça chorando, nós íamos embora, né? Tinham acabado de entrar. Passa uma moça chorando na calçada. Aí ele assim para mim, vou falar de você que tu tá aqui mesmo. Aí ele falou assim, você viu a moça passando? Eu falei, vi. Ela tá chorando, né? Aí ele, então vai lá falar com ela. Eu falei, eu vou falar com ela o quê? Eu não conheço a moça. Vai lá falar com ela. Eu falei, eu vou falar com ela o quê? Eu não sei o que eu vou falar com ela. Vai lá, ela tá precisando de ajuda. Ela vai virar a esquina. Pior sou eu, um negão. Vou chegar lá, ela vai sair correndo. Foi assim mesmo. Foi o argumento que me convenceu. E estava escurecendo, né? A palestra tinha sido 5 horas, ainda viram, estava escurecendo. Foi o argumento, eu fiquei com piedade dele, né? Que estava querendo, ela ia se assustar. Lá fui eu, cheguei lá, o que eu vou falar? Eu corri até ela, realmente já tinha virado a esquina. Aí quando eu chego lá, eu falei para ela, moça, você está chorando? Aí ela, claro, ela estava chorando. Aí eu falei assim, eu posso te ajudar? Eu não sabia o que falar. Aí ela falou assim, não, você não pode me ajudar, porque aconteceu isso. Aí ela desabafou. Deus foi bom, ajudou, porque aí eu vi... A minha profissão até é ajudar as pessoas, mas assim, na cara de pau, ir lá atrás da pessoa, eu nunca tinha tido essa experiência. A não ser que a pessoa sentasse do meu lado, conversar. E aí esse empurrão que ele me deu, passou a criar, por isso eu digo, eu me obsessor do bem, graças a Deus. E agora vai ser de vocês também, vocês vão lembrar quando eu vi uma pessoa chorando. Vocês vão lembrar, porque a vida inteira eu ouço ele dizer, vai lá, ela está precisando de ajuda, vai lá. E a gente, aí, até que várias situações eu posso contar para vocês que o meu obsessor veio no pensamento. Mas um em especial que eu conto para todo mundo, porque esse dia eu fiquei desesperada porque eu não sabia o que fazer. Mas o meu obsessor veio na minha cabeça, vai lá que ela precisa de ajuda. Eu estava no mercado, e aí eu estava na fila, e tinha uma moça, quando eu comecei a contar, vocês vão lembrar, que eu não contei. Aí a moça estava muito irritada, ela passava as coisas assim com muita raiva, sabe? Que bravo, aí veio o meu obsessor, ela estava precisando de ajuda, né? Dava para perceber que ela estava precisando de ajuda, porque ela estava muito irritada. Tinha uma moça na minha frente sendo atendida, e eu pensando assim, como eu vou ajudar essa moça? Porque se eu perguntar para ela, moça, você está chateada, qualquer coisa assim, ela diz, você meter para a sua vida, ela poderia ser mal criada comigo, né? Eu comecei a chamar todos os espíritos de Jesus, todos que vocês possam imaginar, porque eu não sabia pedir ajuda, eu sempre peço ajuda onde da guarda da pessoa, e não vinha nada na minha cabeça. Eu acho que foi uma prova mesmo para eu saber que se a gente confiar, eles ajudam mesmo, seja ali, na hora. Chegou a minha vez. E ela passando aquilo com força, ela parecia estar muito irritada. E eu pensando, o que eu vou falar para ela? Mas eu preciso, eu sabia, por causa do meu obsessor, que eu tinha que fazer alguma coisa por ela, eu só não sabia o quê. Bom, aí eu passando com raiva, de uma hora eu respirei fundo e falei, você está muito chateada, né? Estava evidente, eu estava chorando, né? Aí ela, também, gente, é tão interessante, porque quando a pessoa, a gente consegue refletir assim, né? A dor que a pessoa está sentindo, né? Acho que até ela se sente à vontade, porque, bom, pode ser que outras vezes descer, mas dessa vez deu. Sempre, comigo geralmente sempre dá. Mas aí, olha lá, falando para ela, eu não sabia o que falar, na hora veio isso. Você está tão chateada, né? Aí ela falou assim, também, olha só o que eles fizeram, não sei o que, não é a primeira vez, se não fosse o segurança, eu ia ter prejuízo. Pelo que ela contou, eu entendi que ela alguém passou coisa no carrinho, escondido atrás de caixa de leite e tal, e aí ela ia ter que pagar, né? Aí ela estava reclamando e tal. Aí eu falei para ela, mas você está tão chateada? Isso, eu não sabia o que falar, juro, isso vinha no meu pensamento. Ele só fez isso uma vez com você, mas você vai ficar o dia todo sentindo isso. É como se estivesse fazendo várias vezes. Aí ela falou, eu não consigo parar de pensar nisso, eu não consigo. Eu falei para ela assim, então pede ajuda a Deus. Eu já pedi, mas eu não consigo. Aí eu falei para ela, então vamos fazer assim,
assim, ó. Gente, eu juro, eu não sabia o que falar. Essas coisas foram vindo, eu nem estava incorporada, tá? Era intuição mesmo. Eu virei para ela e falei assim, então, vamos pedir juntas a Deus para bastante gente bacana vir no seu caixa, para o seu coração ficar bem, você ficar feliz, no final do dia, isso passou. Aí ela começou a chorar, falou, então Deus já mandou a senhora aqui para falar comigo. Aí eu chorei junto com ela, claro, né? Não tinha aquele negócio foi antes do Covid, eu abracei ela assim, passei assim, e ela chorando, eu chorei junto, e eu saí de lá feliz, e ela ficou certamente melhor, né? Então, percebam, assim, eu agradeço esse negão aqui, né? Porque ele é assim, se você precisar de ajuda, não quero sua ajuda, ele vai te ajudar, não tem como, ele vai deixar, ele tem esse movimento. Eu já sou aquela, sabe que os espíritos falam dos bons são tímidos, né? Daquela coisa, será? Então, hoje eu já sou um pouco mais. E sejam, sabe? Porque se a gente está com boa vontade, é claro que a gente não vai exigir que o outro faça o que a gente quer, mas a gente pode pedir ajuda. E Deus ajuda, sabe? Ajuda. A gente só precisa ter vontade. A gente só precisa ter vontade, que pode ser um tamanho desse assim. E conforme a gente vai experimentando, a gente vai ficando, eu já me sinto mais largada assim, né? Para olhar o outro, né? E tal, experimentar mais, né? Sem aquelas restrições todas. Porque o outro está precisando de ajuda. Quando Jesus falou então para a gente se colocar no lugar do outro, receber, fica até mais fácil e a gente não está sozinho. Porque às vezes, quando vai bater daquela pessoa, está torcendo para alguém de boa vontade aparecer, né? E aí a gente aparece com um pouquinho de vontade, eles vão nos ajudar. O que não pode, gente, é a gente deixar passar. Porque se deixar passar, vai ter uma hora, como o companheiro lá, que falou uma vez que passou, olha, que passou por uma estrada e tinha um negócio no meio da estrada lá que tinha que desviar e aquilo podia causar um acidente. Ele conseguiu desviar, mas ele estava atrasado, não tirou. No dia seguinte, ele foi saber a notícia, o que aconteceu? Um acidente com uma família por causa daquele negócio que estava lá, que ele não tirou. Ele e todos os outros que passaram ali. Ele ficou com a consciência pesada? Muito. Ele tinha obrigação. Mas ele já sabia que ele podia ter tirado. Então ele mesmo, sabe quando 975 o espírito sofre por todo o mal que praticou, o livro dos espíritos, por todo o mal que foi causa voluntária, por todo o bem que deixou de realizar, e pelo mal que tenha decorrido do bem não realizado? É isso. Então, aquilo que ele poderia fazer e não fez. Então, se a gente tiver isso em mente, a gente vai ter mais critérios para avaliar e tomar uma decisão, fazer uma escolha quando alguém ou pedir ou demonstrar que está precisando de ajuda. Hoje em dia nós temos muita questão da ansiedade e da depressão. A depressão é pior quando a pessoa se fecha, não quer falar. Então a gente precisa fazer algo. Se eu vou levar para passear, se eu vou pensar, se eu vou ficar sentada do lado, se eu vou puxar uma conversa, eu vou dizer, me fala o que você está sentindo, se eu vou... Eu sei lá alguma coisa, eu vou falar. A minha mãe, quando a gente ficava triste, eu dizia, mãe, isso é jogo sujo, isso é golpe baixo. Porque ela dizia assim, o que você tem? Nada. Não, você está estranho, o que você tem? Mãe, eu não tenho nada. Tem se eu tinha, né? Tem, eu te conheço, sua mãe. Tem sim, fala. Mãe, nada. Tipo, eu não quero conversar, né? Aí ela dizia, já sei, é comigo, né? Aí por isso que você não quer falar. É comigo, né? Tá, mas o que eu fiz? Me fala, para eu não fazer igual de novo. Mãe, não é contigo. É, porque você não quer me falar. Tá bom, mãe, é isso. Aí eu falava, né? Dizia, mãe, isso é golpe baixo. Mas percebe? Não estou dizendo também para vocês fazerem isso, não. Mas... observa, alguma coisa para tentar ajudar o outro, né? Se nós já conseguirmos perceber, mas a gente só vai conseguir se perceber se a gente tiver vontade, sabe? A gente só vai conseguir ser craque de academia se a gente começar a frequentar a academia, né? A gente só vai fazer caminhada se a gente acordar, a gente só vai criar um hábito se a gente repetir. Por isso que Deus dá muitas encarnações, sabe? Para a gente experimentando, até a gente pegar o gosto assim e se equilibrar naquilo, igual andar de bicicleta. E para finalizar,
só para a gente ver o efeito que aquilo pode causar no espírito. Aquele companheiro morador de rua, que o companheiro que participava das quentinhas, entregando quentinhas no grupo, passava pelo ônibus, ele passava por uma praça, ele via sempre um morador lá, e até que ele pediu para o grupo para reservar. Na volta, ele passaria e deixaria lá. Não era a área dele, mas ele ia lá. Aí ele fez assim, nesse dia estava chovendo, o rapaz deitado lá embaixo, e ele procurou, não achou, até que achou o rapaz embaixo do banco e deixou lá. Olha, porque ele falava para o rapaz, eu trouxe uma quentinha, e ele estava com um olhar estranho assim, né? Mesmo assim ele deixou. Na semana seguinte ele voltou, não achou mais. No centro que ele frequentava, fez a consulta, e eles disseram, os espíritos, disseram, naquela noite que você ajudou, ele desencarnou. Puxa, mas agora que eu ia começar a ajudá-lo, né? Mas não se preocupe, porque naquele momento ele estava maldizendo Deus. Como Deus, um pai tão bom, permitia que um filho seu morresse de frio, fome e solidão. E ninguém ajudasse. E você foi a resposta de Deus para ele. Ele ia desencarnar revoltado. Imagina o espírito no plano espiritual revoltado, se sentindo sozinho. E naquele momento em que alguém apareceu e se preocupou com ele, foi a resposta de Deus. Ele não estava sozinho. A gente não tem noção disso para o espírito desencarnado. A repercussão disso no coração. Imagina então também, vamos pensar, nos que estão encarnados ao nosso redor. Alguém se preocupou, né? Então que possamos aprender a nos preocupar com os outros. E isso estaremos aprendendo a amar o companheiro que não é por acaso está ao nosso lado. Que Jesus nos abençoe. Esse bate-papo da Cláudia com a gente é muito importante para despertar em nós algumas questões, amadurecer algumas atitudes, a começar pelo grande laboratório que é o nosso lar. Lá começa tudo, né? E precisamos buscar essa paz, essa empatia, se colocar no lugar do outro, né? E tentar, às vezes, calar. O silêncio também pode ser a caridade, porque nós temos o hábito de falar na hora errada, no momento errado, né? E com palavras revestidas de sentimentos daquele momento. Então precisamos ter esse bom senso, esse equilíbrio, de ter essa caridade por nós, né? Porque você se equilibrando se torna uma pessoa mais forte e com condição de ajudar o próximo. Então começa em casa. E nós, quando buscamos uma casa espírita, para nos fortalecer, para entender melhor as leis divinas, nós temos aqui a oportunidade de ajudar, e muito, mais do que a gente imagina. Pois estamos todos aqui reunidos no bem, buscando o nosso equilíbrio e, com isso, fazendo uma ponte muito bonita com a espiritualidade superior. Então nós estamos gerando, todos nós aqui, uma ajuda ao planeta, uma ajuda de energias positivas que saem daqui e vão se espalhar. Também é um momento muito importante. Se nós não despertamos ainda no ponto de que a Cláudia falou, mas estamos aqui exercitando essa caridade, talvez sem perceber. A nossa presença aqui, a presença das nossas companhias espirituais que nos acompanharam até aqui, também é uma forma de caridade. Também vamos gerar energia que vão até os nossos lares e vão se espalhar em torno de nós. Cada um de nós é um campo de energia baseado
nos nossos sentimentos, naquilo que trazemos na nossa alma. Que esse campo magnético possa ser cada vez mais brilhante, cada vez mais feliz, para que todos que se aproximem de nós, possam sentir um bem-estar, um carinho, que nós possamos sempre ter uma palavra, né, de conforto, de solidariedade, de carinho aos nossos irmãos. Então nós vamos fazer agora as nossas orações. E esse momento é um momento de caridade, é um momento de amor, um momento de benevolência, vontade. Vamos fazer a prece para os nossos irmãos desencarnados. E a nossa vontade vai impulsionar o nosso sentimento, que será revestido pelo pensamento, que é um tipo de matéria, e vai percorrer, e vai chegar a esses corações que nós amamos tanto, e a tantos irmãos que nós não conhecemos, que precisam de ajuda, e tantos irmãos que foram trazidos hoje para esta casa. Então, não é uma simples ida ao centro espírita, é muito mais. Nós estamos aqui fazendo um movimento, uma ação positiva que vai chegar aonde a gente nem imagina, né? Então, nós vamos fazer a prece para os nossos irmãos desencarnados, todos os nomes que estão na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração e na nossa mente, e mais uma vez pedimos pelas nossas companhias espirituais, por esses espíritos que precisam de carinho. Eu quero pedir hoje, mais uma vez, pela nossa irmã Cláudia Marques de Macedo. Hoje foi a missa de 7º dia dela e nós aqui estamos vibrando por ela. Ela frequentava a casa, para que ela se recupere, que ela fique bem e sua família, suas filhas, seus netos sejam amparados aqui na Terra, né? Então vamos lembrar com carinho de todos esses irmãos queridos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pai de infinita bondade e misericórdia, leve a esses nossos irmãos essa ajuda espiritual, esse carinho, para que eles se conscientizem do estado que estão agora, libertos da matéria, e que no plano espiritual eles possam estudar, trabalhar e investir cada vez mais na sua evolução espiritual. Que esses irmãos se sintam abraçados. Graças a Deus. Olha que energia bonita, né, que nós criamos aqui para todos esses irmãos, né? É a nossa ação. Continuando nessa mesma vibração, nessa mesma vontade, nessa benevolência, nessa indulgência para com nossos irmãos, nós queremos fazer as nossas irradiações. Também, no mesmo processo, a oração, o sentimento vai ser levado especialmente para os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação. Para os nossos lares, onde ali estamos para resolver questões seculares e nos harmonizar sempre. Então, que a energia do bem, com a energia de amor, que nós ajudamos a trazer para cá, que essa espiritualidade linda ajuda a multiplicar, que
que um pouco dessa energia chegue nesses lares, abençoando as pessoas que lá estão, que não puderam vir aqui, envolvendo elas no amor, na conscientização do bem, para que se aproxime cada vez mais das orientações do Mestre Jesus. Então eu peço esse amparo para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa comunidade, para o nosso Brasil, para a nossa terra, escola querida. E nesta mesma vibração, olha quanta energia que nós atraímos para cá e estamos dividindo. Nós viemos aqui pedir por nós, mas também por aqueles que precisam de ajuda, né? Então vamos mentalizar, hoje especialmente Bezerra de Menezes, né? É o dia onde Bezerra de Menezes é lembrado, esse irmão querido que continua incansável no plano espiritual, estando presente em vários trabalhos de socorro aqui na Terra, inclusive na nossa casa também. Então temos aqui 2 pedidos seríssimos, né? Para Antônia de Maria Medeiros Moraes, Rua José dos Reis, 81, Engenho de Dentro, no Memorial CTI, segundo andar. Que a nossa irmã Antônia seja envolvida nessa luz, nessa paz, na sua alma, né? E que tudo seja feito para a melhoria da alma dela, do corpo dela. Graças a Deus. E também temos aqui um outro caso sério, na nossa irmã Débora Borges Afonso, 17 anos, na Rua Prefeito João Gregório, Sepuíba, isso, Galindo, Angra dos Reis. A nossa irmã Débora está precisando de uma assistência espiritual muito grande. E eu entrego a nossa irmã a essa equipe espiritual da casa, que possa ajudá-la, né, para colocar a sua mente em ordem e afastar dela, da mente dela, todo pensamento negativo. Que Deus abençoe a nossa irmã Débora. Queremos pedir por todos os nomes que estão naquela caixinha de visita médica, que essa equipe espiritual da casa vai lá, com certeza, visitar, levar o lenitivo, energias reequilibrantes para essas pessoas que estão precisando de ajuda, né? Nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões, esses irmãos que estão pela rua em situação super triste, que Deus possa nesse momento envolvê-los em luz aquecida, em harmonia na sua mente, nessa prova tão delicada, né? Pedimos por todos nós aqui presentes, especialmente para o equilíbrio da nossa alma. Então possamos pedir ao nosso Pai. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Pai de infinita bondade, Jesus, Maria, Bezerra de Menezes, que todos nós aqui possamos receber esse carinho, essa força espiritual para continuarmos a nossa missão na Terra até o final.
que as águas do ambiente sejam fluidificadas e que possamos nesse momento nos sentir consolados, abraçados por essa energia linda que o nosso Pai de infinita misericórdia enviou para cada um de nós aqui. Graças a Deus. E vamos agora, finalizando o nosso trabalho, para o passe, né? Os médios vão se colocar. Nós continuamos ainda com passe coletivo. Nós sabemos que ele tem o mesmo efeito do passe individual. A espiritualidade vai levar a cada um de nós aquilo que nós necessitamos. Basta a gente abrir o nosso coração, a nossa mente para receber essa chuva de bênção, né? Jesus é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma, no céu de minha alma, eterno enfim. Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina um sonho encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrimas que é pura, paz do meu amor. Ó Jesus, quanto carinho, quanta coisa boa nós recebemos hoje nessa casa. E aqui pedimos força, né, para a nossa caminhada, inspiração, para que tudo aquilo que nós escutamos nessa casa a gente possa absorver um pouquinho e colocar em prática, e nos tornar pessoas cada vez mais centrada, equilibrada, uma pessoa do bem, né? Isso tudo é trabalhoso, mas nós estamos destinados a esse progresso pelas leis divinas, né? Então, o nosso agradecimento a todos vocês que vieram aqui, que nos ajudaram a formar essa corrente de energia bonita. Pedimos ao pelo Marcos, pela nossa irmã Cláudia, né, que vieram aqui, como sempre, com muito carinho. E nós pedimos que esse casal, que tem um trabalho imenso, né, aqui na Terra, de ajuda, que eles sejam sempre inspirados e ajudados nas boas resoluções, que esse trabalho dele brilhe cada vez mais, né? Uma bênção, um abraço a esse casal querido, né? Então, gente, o nosso muito obrigado a todos. Lembrando dos nossos cursos, nós temos curso online, curso presencial. Vocês podem procurar a Beth, o Antônio Ricardo, que vão orientar vocês, né? A importância. Lembramos da sessão de quinta-feira, às 3h da tarde, uma sessão como essa. E também aos sábados, a partir das 5h, nós temos a nossa mocidade, a evangelização infantil e também um estudo sobre família, com quem quiser chegar aqui, né? Para os pais das crianças e para outras pessoas que tenham mais facilidade de vir ao sábado. Então é um momento muito feliz, né? Importante para todos. Bom retorno aos seus lares, muita paz, que Deus abençoe nosso Brasil. Ismael querido, ilumine a nossa pátria nesse momento importante que vem por aí. E Pai, ilumine a nossa terra escola querida. Graças a Deus.